Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos numa série chamada Fundamentos, onde nós estamos ensinando os pilares da fé cristã. E agora nós vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. Nós já falamos sobre Bíblia, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Agora nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito Santo. Um pouquinho sobre o Espírito Santo. Nós estamos baseados em 1 Coríntios 2, versículo 12, a Bíblia Sagrada diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que mente de Cristo é essa? O Espírito Santo habitando em nós. A terceira pessoa da Trindade, que atrai a pessoa de Cristo, que nos faz perceptível a presença do Pai também, quando Jesus disse, aquele que crê em mim e obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Quem é que é a morada de Deus em nós? É o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar sobre essa temática, Deus Espírito Santo. E o que nós cristãos cremos com relação ao Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, querido, o cristianismo ensina que o Espírito Santo é uma pessoa divina, uma pessoa eterna, uma pessoa não gerada, que possui todos os atributos da personalidade e da divindade, inclusive intelecto, conforme 1 Coríntios 2, de 10 a 13. O Espírito Santo também tem emoções, conforme Efésios 4:30. O Espírito Santo também tem uma vontade, conforme 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo tem um caráter eterno, conforme Hebreus 9:14. O Espírito Santo também é onipresente, conforme o Salmo 139, de 7 a 10. O Espírito Santo também é onisciente, conforme Isaías 40, de 13 a 14. O Espírito Santo também é onipotente, conforme Romanos 15, 13. E o Espírito Santo nos traz a veracidade, a verdade de Deus, conforme João 16, 13. Então, em todos os atributos divinos mencionados por nós agora, ele é coigual e consubstancial com o Pai e o Filho. Ou seja, tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma majestade, a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza que o Pai e o Filho. É o que nós vemos em Mateus 28, 19, em Atos 5, de 3 a 4, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, 2 Coríntios 13, 14, Jeremias 31 a 34 e Hebreus 10, de 15 a 17, fala sobre isso que nós falamos. O Espírito Santo é coigual e consubstancial, ou seja, com a mesma substância que o Pai e o Filho. O cristianismo também ensina que é obra do Espírito Santo executar a vontade divina em relação a toda a humanidade. Nós também, como cristãos, reconhecemos a sua atividade soberana em toda a criação, conforme Gênesis 1:2. Também vemos a sua atividade na encarnação do Cristo de Deus, em Mateus 1:18. Também vemos o Espírito Santo na sua atividade soberana, na revelação escrita de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, 2 Pedro 1, de 20 a 21, fala sobre isso. E também o Espírito Santo agindo com a sua atividade soberana na obra da salvação, conforme João 3, de 5 a 7. O cristianismo também ensina que a obra singular do Espírito Santo teve início, em termos de igreja, no início do Pentecostes, quando ele veio do Pai, conforme prometido por Cristo lá em João 14, 16 a 17. Ou seja, Jesus teria que subir, ascender aos céus, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre os primeiros discípulos de Jesus,
a igreja primitiva ali em Atos 2. João 14, 16, 17 fala sobre isso. João 15, 26 também tem essa promessa da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, para iniciar e completar a edificação do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, na dispensação da igreja, na era da graça, sua atividade inclui também convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também o Espírito Santo é responsável de glorificar o Senhor Jesus Cristo e transformar os cristãos à imagem do Cristo, do seu Senhor e do seu Salvador. Através do poder do Espírito nós somos cada dia mais parecidos com Jesus. É o que diz João 16, de 7 a 9, Atos 1, capítulo 5, Atos 2, 4, Romanos 8, 29 e 2 Coríntios 3, 18 e Efésios 2, 22. Também o cristianismo ensina que o Espírito Santo é o agente sobrenatural e soberano da regeneração, ou seja, de nascermos de novo para Deus, sermos gerados pelo Espírito de Deus, regenerados pelo Espírito de Deus através do poder da palavra e do seu Espírito operando em nós. É Ele quem batiza todos os cristãos no corpo de Cristo, conforme Paulo relata em 1 Coríntios 12, 13. O Espírito Santo também habita nos cristãos, santificando-os, instruindo-os, lhes concedendo poder para o serviço aos santos e também os sela até o dia da redenção, conforme Efésios 1,13, Romanos 8, de 9 a 11 e 2 Coríntios 3, 6. Nós também ensinamos como cristãos que o Espírito Santo é o mestre divino, que conduziu os apóstolos, os profetas, em toda a verdade, quando eles registraram por escrito a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Está lá em 2 Pedro 1, 19 a 21. O Espírito Santo também habita dentro de cada cristão, desde o momento da salvação, e todos aqueles que nasceram dele, ou seja, nasceram do Espírito Santo, devem ser cheios do próprio Espírito e controlados, governados por ele, conforme Paulo nos relata no famoso capítulo sobre a vida do Espírito, Romanos capítulo 8, de 9 a 11. Efésios 5, 18 também fala que nós devemos não nos embriagar com vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo. E 1 João 2, 20 e versículo 27 também fala sobre essa plenitude do Espírito em nós. O cristianismo também ensina que o Espírito Santo concede dons espirituais à igreja. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo, nem aos seus dons pela ostentação destes. Pelo contrário, ele glorifica a Cristo em todo o tempo, realizando a sua obra de redimir os perdidos e edificar os cristãos na santíssima fé. É o que nós aprendemos em João 16, de 13 a 14, Atos 1, 8, 1 Coríntios 12, de 4 a 11 e 2 Coríntios 3, 18. Ou seja, o Espírito Santo jamais chama a glória para si, mas glorifica o tempo todo o Filho e automaticamente o Filho glorifica o Pai. Então nós ensinamos como cristãos a esse respeito de que Deus, Espírito Santo, é soberano na concessão de todos os seus dons para o aperfeiçoamento dos santos nos dias de hoje, e que o dom de línguas e a operação de sinais miraculosos nos primórdios da igreja visavam sempre apontar para os apóstolos e autenticá-los como instrumento de revelação da verdade divina, e que nunca houve o propósito de que esses dons caracterizassem a vida dos cristãos, conforme 1 Coríntios 12, 4 a 11, e também 1 Coríntios 13, de 8 a 10, e 2 Coríntios 12, 12, Efésios 4, 7 a 12, e Hebreus 2, de 1 a 4, ok? Então, todos esses dons é para quê? É para o aperfeiçoamento dos santos, para abençoar a vida dos cristãos, e não para puxar a glória para os seres humanos, para os cristãos, para si. Não, é para glorificar Deus através da vida dos irmãos e do serviço dos santos, à luz da palavra de Deus e todo o corpo de Cristo e a igreja. E o homem? Qual é a relação entre o Espírito Santo e o homem? O que a Bíblia fala acerca do homem? Ensinamos também, como cristãos, que o homem foi criado de maneira direta e imediata por Deus, a sua imagem e sua semelhança. O homem foi criado sem pecado, com uma natureza racional, e inteligência também foi dada ao homem, vontade, livre-arbítrio, aqui autodeterminação
e responsabilidade moral diante de Deus e diante dos seus semelhantes. É o que nós vemos em Gênesis 2:7, Tiago 3:9 fala um pouquinho sobre isso. Ensinamos também que a intenção de Deus na criação do homem era que este o glorificasse, desfrutasse de comunhão com ele e vivesse segundo a sua vontade. Com isso, realizasse o propósito divino para o homem no mundo em que nós vivemos. É o que diz Isaías 43:7, Colossenses 1:16 e Apocalipse 4:11. Nós cristãos também ensinamos que o pecado de desobediência cometido por Adão, em oposição à vontade revelada e à palavra de Deus, fez com que o homem perdesse a inocência, tornou-se passível da pena da morte espiritual e física, e colocou-se então debaixo da ira de Deus. Ficou também inerente, corrompido e absolutamente incapaz de escolher ou realizar aquilo que é aceitável a Deus sem a operação do poder do Espírito Santo e sem a graça divina. Como ele não possui o poder necessário de recuperação, capaz de se redimir por si só, o homem está irremediavelmente perdido quanto à sua vida espiritual. A sua salvação, porém, se dá exclusivamente com base na graça de Deus, por meio da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. É o que diz Romanos 3:23, Romanos 6:23, 1 Coríntios 2:14, Efésios 2, de 1 a 3, e 1 Timóteo 2, 13 e 14, e 1 João 1:8. Nós cristãos também ensinamos que, pelo fato de todos os homens procederem de Adão, a natureza corrompida pelo pecado dele, de Adão, foi transmitida a todos os homens de todas as horas e de todos os tempos. De todas as eras, e de todos os tempos. Sendo Jesus Cristo a única exceção desse fato, porque nasceu de maneira sobrenatural, por virginal, na Virgem Maria, através da operação do Espírito Santo de Deus. Então todos os homens são, portanto, pecadores por natureza, por escolha e por declaração divina. É o que nós vemos no Salmo 14, de 1 a 3, Jeremias 17:9, Romanos 3, de 9 a 18, versículo 23 também. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quanto à salvação, a Bíblia nos ensina, nós cristãos, ensinamos como doutrina quanto à salvação, que a salvação se dá inteiramente pela graça de Deus, com base na redenção realizada por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e no mérito do sangue de Jesus, que foi derramado por ele na cruz, e não com base nos méritos, ou ritos, ou obras humanas. Nós somos salvos mediante a fé, como fruto da graça de Deus. É o que nos ensina Efésios 1, de 4 a 7, João 1, 12 e 1 Pedro 1, 18 a 19. E quanto à nossa eleição, ensinamos também como cristãos que a eleição é um ato de Deus, por meio do qual, antes da fundação do mundo, ele escolheu em Cristo aqueles que em sua graça ele regenera, salva e santifica. É o que nos ensina Romanos 8, 28 a 30, Efésios 1, de 4 a 11, 2 Timóteo 2, 13, 2 Timóteo 2, 10 e 1 Pedro 1, de 1 a 2. Ou seja, ensinamos que a eleição soberana não contradiz nem anula a responsabilidade do homem de se arrepender. Ou seja, é necessário que o homem se arrependa e creia em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. É o que nos ensina João 3, 18 a 19, versículo 36 também, João 5, 40, Ezequiel 18, 23 e versículo 32, também 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, e Apocalipse 22, 17 nos ensina isso. Não obstante, presta atenção, uma vez que a graça soberana inclui tanto os meios necessários para receber a dádiva da salvação, quanto a salvação propriamente dita, a eleição soberana de Deus resultará naquilo que Deus determina. Todos os que o Pai chama para si irão a Ele pela fé, e todos os que assim procederem serão recebidos pelo Pai. É o que nos ensina João 6, de 37 a 40, Atos 13, 48 e Tiago 4, 8. Ensinamos que o favor imerecido de Deus, que Deus concede
a nós pecadores, totalmente depravados até então, não é relacionado a nenhuma iniciativa da parte humana, nem da presciência divina, do que as pessoas virão a fazer por vontade própria. Antes, diz respeito exclusivamente à graça de Deus, à misericórdia soberana de Deus e de uma decisão consciente que nós tomamos em resposta ao chamado de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que respondem ao chamado da salvação, à operação do Espírito Santo em nós, conforme Efésios 1, 4 a 7, Tiago 3, 4 a 7 e 1 Pedro 1, 2. Nós ensinamos também que a eleição, como cristãos, ensinamos que a eleição não deve ser entendida como algo baseado meramente numa soberania abstrata. Deus é verdadeiramente soberano, mas exerce essa soberania em harmonia com os seus outros atributos, especialmente com a sua onisciência, com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua sabedoria, com a sua graça e com o seu amor. É o que nós vemos claramente em Romanos 9, de 11 a 16. Ou seja, a soberania de Deus sempre exaltará a sua vontade de maneira absolutamente coerente com seu caráter, revelado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, conforme Mateus 11, 25 a 28 e 2 Timóteo 1, 9. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Lembre, você é eleito, você foi salvo, você é um homem pecador que precisa da graça de Deus e da salvação em Cristo Jesus. E nós aprendemos também sobre o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o poder que opera em nós e nos faz semelhantes a Cristo e que faz com que a presença abençoadora de Deus more em nós, nos cele para o dia da redenção, o dia da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare-se, Jesus está voltando. Olha o coronavírus aí, matando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Ajeita a tua vida, põe em ordem a tua casa. Jesus está voltando. Pestes, epidemias são sinais do final dos tempos. Jesus está voltando para buscar um povo em santidade, em honra, em dignidade, que vive o evangelho real nas suas vidas, que se entrega à ação do Espírito Santo e que cada dia mais é semelhante a Cristo, debaixo da graça e da operação do Espírito Santo de Deus que opera em nós. Que Deus te abençoe, faça seus comentários, nos siga no Instagram, @PRGio, PRGIO, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um joinha no nosso vídeo, aperta aí no sininho para que você seja avisado, em nome de Jesus, amém e amém.